Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de medicina chinesa e nesta videoaula eu quero abordar um tema que eu considero bastante interessante e importante para a gente entender com mais facilidade e com mais profundidade alguns aspectos da medicina chinesa. Então vou falar hoje sobre circulação energética, especificamente sobre o Wei Qi e sobre o Yin-Ti, ou seja, sobre a energia de defesa e a energia nutritiva. Ok? Vamos lá. Eu não posso falar sobre circulação energética sem eu recapitular um pouco a estrutura dos Jin-No-Omai, ou seja, como que é a relação, como que está estruturado esse sistema de vasos, de colaterais e de canais que existe no meu corpo. Se a gente lembrar, nós sempre aprendemos, a primeira coisa que a gente aprende é que existem os 12 meridianos principais, certo? Só que essa estrutura continua. Dos 12 meridianos principais e saem ramificações, ramificações longitudinais e ramificações transversais. As longitudinais, elas são em número de 16. Alguns livros colocam em número de 15. As ramificações verticais, essas são milhares. Tá? E essas ramificações verticais, elas são canais de diâmetro extremamente reduzidos que ficam num espaço bem delimitado entre o espaço que fica entre a pele e os músculos. E essas ramificações recebem o nome de diminutos e flutuantes, ok? Bom, retornando agora às ramificações longitudinais, que são os colaterais. Esses, nós temos 12 colaterais relacionados aos meridianos principais. Aí nós temos um colateral relacionado ao Ren-Mai, ou seja, ao vasoconcepção. Temos um outro colateral relacionado ao Du-Mai, ao vaso governador. Temos um outro colateral que é chamado grande colateral do baço. Por enquanto, todos esses colaterais possuem pontos para a gente ponturar. O último colateral é esse que alguns livros colocam e outros não, o Neijing coloca, tá? É chamado de grande colateral do estômago. Dessa forma, nós fazemos 16 colaterais, ok? Bom, prosseguindo. Ainda existe os 8 vasos maravilhosos, os 12 meridianos tendinomusculares, os 12 meridianos divergentes e as 12 áreas cutâneas. Então percebam, dificilmente vai haver algum local no nosso corpo, algum espaço que vai ficar sem irrigação. Todo o nosso corpo é irrigado e está sobre o domínio dessa rede complexa e imbrincada de vasos meridianos e colaterais. Tá? Então, é de extrema importância a gente conhecer toda essa estrutura e o trajeto por onde esses vasos, esses canais e esses colaterais passam. Isso nos ajuda muito no nosso tratamento, na seleção, no diagnóstico das desarmonias que o paciente chega para a gente. Bom, nessa outra passagem que tem no Neijing, ela é interessante porque ela deixa para a gente claro e explica que existe uma certa hierarquização em relação a essa estrutura, onde existem meridianos superficiais e meridianos profundos. Lembrando daquela estrutura, os meridianos mais superficiais, na verdade, são as zonas cutâneas. Abaixo dela você vai ter os meridianos tendinos musculares. E os meridianos mais profundos são ramificações profundas dos meridianos principais e dos divergentes. Então veja, tem uma amplitude muito grande entre os meridianos bem superficiais e os meridianos profundos, cada um com a sua função específica dentro do corpo, certo? Bom, quais são as funções que toda essa rede desempenha, que todos esses meridianos desempenham dentro do nosso corpo? Primeira coisa é fazer a ligação entre o interior e o exterior do corpo. Faz a ligação entre o alto e o baixo, entre a esquerda e a direita. Faz a ligação entre o Zhang e um Fu. Faz a ligação entre o Yin e o Yang.
promove a circulação do Qi. E quando eu falo Qi, aí está incluído todas as energias produzidas pelo Zangfu, tá? Faz a nutrição do corpo, faz o umedecimento, faz o aquecimento do corpo, faz a defesa do corpo, regula todo o equilíbrio funcional e dessa forma mantém o Qi, ou seja, os mecanismos energéticos, que é a entrada, a saída, a subida e a descida de todas as energias que nós possuímos. Essa rede também é um bom orientador para o diagnóstico, para o tratamento e também para o prognóstico, além de ter a função de induzir e de conduzir. Agora, uma das funções muito importantes que essa rede de meridiano também desempenha é impedir o aprofundamento de fatores patogênicos, ou seja, os meridianos eles são responsáveis por direcionar fatores patogênicos para áreas chamadas áreas de latência. Dessa forma, ele fica como que adormecido e impedido de agredir o Zangfu, o que seria muito mais deletério, podendo levar até a morte a pessoa. Então, olha como essa rede é de fundamental importância para a manutenção da saúde e para a longevidade no nosso corpo. E assim, dependendo do nível de profundidade, você sabe aonde vai estar alojado determinado fator patogênico, que vai dar origem às doenças crônico-degenerativas, que em algum momento da sua vida, seja lá por qual fator desencadeante, ela venha a se agudizar. Então, às vezes, o que o paciente relata não é um problema de Zangfu, é um problema de fator patogênico que está em um período de latência dentro do corpo, porque para lá ele foi direcionado por alguma parte desse sistema de meridianos e canais e de colaterais. Deu para entender, né? Então vamos lá. Bom, temos que saber também que toda essa rede de canais, uma das funções é manter a circulação da energia no corpo. Porém, principalmente o Yin-Qi e o Wei-Qi, eles circulam sob a influência dos ciclos circadianos. Ou seja, em amarelo aqui, nós temos ciclos circadianos que são diários. Você tem o nascer do sol, você tem o pôr do sol, você tem o meio-dia, você tem a meia-noite, que é relacionado com aquelas 4 forças fundamentais, né? O Tai-Yang, o Tai-Yin, o Shaoyin e o Shaoyang. Aí você tem as estações do ano que estão relacionadas a ciclos anuais e os solstícios e os equinócios que estão relacionados a movimentos dos planetas. Então são ciclos sazonais. E todos esses ciclos influenciam na circulação da energia, influenciam muito sobre a circulação do Wei-Qi. O Yin-Qi não sofre tanta influência assim. O Wei-Qi, o Yin-Qi vai estar mais... a influência dele é ficar mais superficial ou mais profundo. O Wei-Qi não, ele aumenta a sua circulação de energia, a sua rapidez de circulação dentro do corpo. É muito interessante, né? Então vamos lá. Existem vários capítulos no Neijing que explicam a relação entre o Wei-Qi e o Yin-Qi, como que se dá a circulação, como que eles circulam e a grande confluência que essas duas energias possuem no nosso corpo. Então nós temos o capítulo 18, o capítulo 35, o capítulo 71, o capítulo 76, como o capítulo 38 fala, o capítulo 5 fala. Então se você tiver curiosidade, é interessante dar uma lida, leiam esses capítulos para vocês poderem ver como que o Imperador Amarelo aborda essas questões. Bom, logo no primeiro capítulo, no Suen, aí não é no Linshu, ele já dá a tônica do que é necessário e no que antigamente se compreendia que o homem deveria fazer para poder ter saúde e ter longevidade. Logo nesses primeiros capítulos, ele dá um entendimento de que o homem, o seu sistema de canais, seu sistema de meridianos,
é apenas uma imagem holográfica do que acontece fora. Então, dá todas as circunvoluções da natureza, todas as relações da natureza é refletido no homem através do seu sistema de canais, de vasos e de colaterais. Ok? Bom, nesse diagrama a gente consegue observar como que é a circulação energética do Yin-Chi. O Neiding fala que o Yin-Chi circula 50 vezes durante um período de 24 horas. E nesse período ele fica concentrado em determinados locais do corpo. Esse período de concentração dura 2 horas, tá? Então nós temos aqui o fígado. Então, da 1 às 3 da manhã, a energia fica mais concentrada no meridiano e neste Zhang. Não significa que os outros não estão sem energia. Eles estão também com energia. É que a diferença é aqui eu vou ter uma porcentagem maior de Yin-Chi. Aí depois, das 3 às 5 da manhã, a concentração maior é no pulmão. Aí das 5 às 7, a concentração maior é no intestino grosso, das 7 às 9 no estômago, das 9 às 11 ao baço e assim por diante. E saber disso, às vezes, me ajuda para mim poder traçar um diagnóstico. E antigamente, que era muito utilizado, né, principalmente quando se trabalhava bastante com os pontos das 5 fases, era fazer um tratamento, certo? Nesse próximo diagrama, talvez seja o mais comum que vocês estão acostumados a ver. Então aqui nós temos, né, Jueyin do pé, ou seja, eu estou falando que existe um nível energético que pertence ao meridiano do fígado. Então, da 1 às 3 é aqui. Depois passa para o Tayin da mão. Estou falando num outro nível energético, que é o Tayin, certo? Da mão, que é o pulmão. E assim por diante. Então você vê que existe uma circulação de energia, uma circulação energética, que ela é incessante, ela não tem fim. E ela vai circular 50 vezes ao longo de 24 horas. Agora a parte interessante é essa. Se ela circula 50 vezes ao longo de 24 horas, quanto tempo, né, ela leva para dar uma volta completa, então? Aí você chega em um número que é muito interessante, que vai dar 28,8 minutos. Ou seja, demora quase meia hora para dar uma volta completa, para completar um circuito completo. Então, dessa forma, isso pode te ajudar em quanto tempo você deixa uma agulha num ponto ou você retira antes desse tempo. É interessante começar a prestar atenção nessas coisas, ok? Bom, então mais uma vez, o Yin-Chi, ele não muda a sua velocidade de circulação dentro do corpo, ok? Perfeito? Então vamos lá. Bom, então aqui, o que eu quero dizer com esses ideogramas é o seguinte. Nós temos aqui, nesse primeiro, o Yin-Chi. E aqui nós temos o Wei-Chi. É comum no ensino o aluno aprender que o Yin-Chi tem a função de nutrir, o Wei-Chi tem a função de proteger. Não é assim. Isso é um entendimento um pouco equivocado do que significa esses ideogramas. O Neiding deixa bem claro que tanto um quanto o outro tem a função de nutrir e tem a função de defender. E ele separa essas duas energias como a energia límpida e a energia túrbida, apenas se referindo aonde que essas energias vão circular, só para isso. E quando você dá um passo atrás na formação dessas duas energias, ou seja, o Yin, ou seja, o Wei, você vai ver que a base delas é o Zen-Chi. Ou seja, o Zen-Chi, quando ele se divide em funções um pouco diferentes, ele vai dar origem ao Yin-Chi e vai dar origem ao
Wei Qi. Então são apenas aspectos da mesma energia, Yin e Wei. Por isso os dois tanto nutrem quanto os dois defendem. A diferença é, Yin Qi circula apenas dentro do sistema de meridianos, então ele vai dar uma volta completa, vai completar um ciclo em mais ou menos 30 minutos. E durante as 24 horas do dia, ele tem que completar esse ciclo 50 vezes. O Wei Qi, ele já é um pouco diferente. Ele vai circular durante o dia em determinado local do corpo e à noite em outro local. É assim que funciona. Durante o dia, ele circula 25 vezes no exterior do corpo, naquele espaço entre a pele e o músculo, onde fica aquela anastomose de meridianos colaterais chamados diminutos e flutuantes. É ali que o Wei Qi circula. Então, durante o dia, até o pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, ele circula 25 vezes ali. À noite ele se aprofunda e vai circular no Zhang Fu. Ou seja, aí ele vai dar 25 vezes essa volta no interior do corpo durante a noite. Aí se você lembrar, ou já deve ter algumas pessoas perguntando, ué, mas no inverno os dias são mais curtos e no verão as noites são mais curtas. Como que ele faz? Ele diminui o número de voltas? Não, ele aumenta a sua velocidade. Então o Wei Qi, ele é muito influenciado por ciclos circadianos, principalmente os anuais, onde no inverno, de dia, ele tem que circular mais rápido, e no verão, à noite, ele circula mais rápido, para dar conta de fazer esse ciclo de 25 vezes no exterior do corpo de dia e 25 vezes no interior do corpo à noite. Então vocês veem que coisa interessante. E quando ele se aprofunda no corpo, a função dele é nutrir os órgãos internos. Uma outra característica interessante do Wei Qi é que ele é responsável por abrir os nossos olhos. Assim que o sol nasce, o Wei Qi ele tem que ser enviado para os nossos olhos. Do interior do corpo, ele emerge na altura do maléolo medial. E os meridianos Yin do pé enviam ele para os olhos. Chega nos olhos, os olhos abrem. Assim que você abre os olhos, o Wei Qi ele é infundido concomitantemente nos 3 meridianos Yang do pé. Dos meridianos Yang do pé é enviado para os 3 meridianos Yang da mão. Deu para entender? Aí na hora que ele chega no pé, ele vai se concentrar na sola do pé, vai emergir no maléolo medial novamente, sobe para os olhos pelos meridianos Yin do pé, é infundindo em todos os meridianos Yang da mão e do pé e vai fazendo esse ciclo. Aí assim que o sol se põe, ele vai para a sola do pé, só que dessa vez, através do meridiano Shaoyin do pé, ele é enviado para os rins. Do rim, ele é enviado para o coração. Do coração, ele é enviado para o pulmão. Do pulmão, ele vai para o fígado. Do fígado, ele vai para o baço. Do baço, ele volta para os rins. Então, aí você tem uma volta completa no interior do corpo. E assim ele vai fazendo durante toda a noite. E assim que o sol nasce, ele vai emergir no maléolo medial e vai ascender para os olhos através dos meridianos Yin da perna. Não é dentro dos meridianos Yin, tá? É ao longo, seguindo o trajeto entre o espaço formado entre os tendinos musculares e as áreas cutâneas. Chegando nos olhos, você consegue enxergar. Então, problemas de insônia, problema de sonolência, pode estar, claro, né, em um problema relacionado à circulação energética do Wei Qi. Então, vocês veem como é interessante saber as diferenças, essas características da circulação energética. Outra coisa interessante é, o Yin Qi, ele dá a batida do pulso e depende
da velocidade dessa batida, da característica, você sabe se é 1, se é 2, se é 3 ou mais Zhang-Fu envolvidos em desarmonias. Mas isso vai ser tema para uma próxima aula. A de hoje era mais específico sobre a circulação e as características da circulação entre o Wei-Qi e o Yin-Qi. Bom, vamos ver? Bom, então o que eu queria dizer nesta videoaula era só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, por favor, deixe-me saber. Peço que vocês se inscrevam no canal e espero vocês na nossa próxima videoaula. Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço.